Boletim de notícias. Tem investigação no Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente da República. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Bom dia, meu amigo Rômulo Pinheiro, tudo certo? Bom dia, meu amigo Israel. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia Belém. Rômulo, abertura de investigação administrativa no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, contra o presidente da República. Eu acho que vale primeiro explicar o que é uma investigação administrativa para os nossos ouvintes, né? Pois é, meu amigo. Nos últimos dias aqui a tensão tem aumentado, mas antes é relevante mesmo explicar o que significa, porque, veja só, em um processo comum, meu amigo, quem tem o dever de investigar, né, ou pelo menos de propor as ações para que sejam investigadas algumas situações de fato, é o Ministério Público. E daí nasce a primeira discussão do dia. Por quê? Porque, neste caso específico, o que aconteceu? O presidente, como é de conhecimento público, vem dando declarações de que se não houver mudança no processo eleitoral, então não haverá eleições. E essas ameaças são constantes, inclusive houve uma manifestação pró-governo no último final de semana, de que sem a votação nos termos do que está sendo debatido impresso e auditável, como se hoje não tivéssemos já o voto auditável, né? Mas, enfim, de que não haveria eleições. Inclusive, as manifestações são no sentido de que tribunais, funcionários do tribunal, servidores do tribunal, juntamente com o ministro Luiz Roberto Barroso, estariam armando situações para prejudicar o presidente da República, para macular as eleições, que já estão aí desde 1996 nesse formato. Inclusive, o presidente foi eleito nesse formato, mas, enfim, me parece que as declarações que foram dadas, de certa forma, trouxeram bastante incômodo aos dirigentes aí do Tribunal Superior Eleitoral, mas também aos ministros do STF, já que a parte da composição do TSE é formada também por ministros do STF. E aí, Israel, a investigação administrativa é uma investigação, como o nome já define, que vai buscar elementos desses supostos crimes praticados pelo presidente da República, usando inclusive a máquina pública para promover esses ataques à honra de servidores do TSE e também do ministro Roberto Barroso. Inclusive, ontem mesmo o presidente informou que estava se criando um clima ruim entre o Tribunal Eleitoral e ele, que na verdade a disputa dele era com o ministro Barroso, quando na verdade a gente está vendo desde o ano passado essas afirmações de que as eleições não seriam limpas e que, portanto, não haveria eleições. O presidente reforçou esse entendimento no último final de semana. Então, Israel, a investigação administrativa servirá então para apurar esses elementos, essas informações e, a partir disso, virar um procedimento, uma ação dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Vale lembrar, Israel, que a discussão que se dava é que, em tese, para fazer essa investigação, teria que ser feita pelo procurador eleitoral e que, neste caso, é também Augusto Aras. A gente comentou na última semana que Augusto Aras não tinha a menor disposição de promover investigações contra o presidente da República, talvez visando a vaga do Supremo que vai folgar em 2023. No entanto, Israel, inclusive veículos de imprensa, inclusive, alegando que o tribunal não poderia fazer isso e, tecnicamente, pode sim, porque o regimento interno do TSE se aplica a esse regimento interno o regimento interno do STF, que autoriza o próprio tribunal a abrir procedimentos quando haja notícia de crime. Então, o que vai ser apurado nesse processo, Israel, na verdade, é se o presidente pode perder os seus direitos políticos até a próxima eleição em 2022, ante a prática desses delitos contra membros do tribunal e contra o próprio corpo do tribunal no seu sentido institucional. Vale lembrar também, para finalizar, que o ministro Luiz Fux, ontem, na abertura dos trabalhos, aliás, na segunda-feira, na abertura dos trabalhos do STF, depois do recesso forense, também fez duras críticas à conduta do chefe do Executivo, uma vez que se desestabiliza o processo eleitoral, com certeza criando argumentação para, caso não seja eleito, desestabilizar todo o processo político eleitoral do nosso país. Agora, Rômulo, a gente já tem visto e acompanhado várias situações
que envolvem o presidente da República, pedidos de impeachment aos montes, acusações de crimes de responsabilidade, suspeitas de investigação até mesmo de crimes comuns, mas a gente não vê nenhum desdobramento na prática. Nesse caso aí do TSE, dá para se esperar o andamento de alguma coisa mais efetiva? Excelente pergunta, meu amigo, como todas que você faz. Nesse caso é diferente, Israel, porque nos outros procedimentos sempre havia a questão política envolvida. Então, por exemplo, no impeachment é necessário que o presidente da Câmara passe o procedimento, outros procedimentos dependem da maioria do Congresso Nacional. No caso das ações no âmbito eleitoral, elas não dependem de componentes políticos. Ali será analisada a questão de fato e os magistrados é que vão decidir se houve ou não o fato criminoso. E aí é um consenso, o risco é maior para o presidente Bolsonaro. Por quê, Jael? Porque nunca se viu antes uma unanimidade nas posições tomadas no TSE. E essa última segunda-feira, o TSE emitiu uma nota de todos os seus ministros decretando aí, ou pelo menos tentando se defender das acusações que o presidente da República fez. Então, uma vez que esse procedimento não passa por esse componente político, as chances contra o presidente, de fato, são muito mais reais de perder os seus direitos políticos até a próxima eleição. Note, Israel, que essa questão do voto impresso, ela tem data para acabar, como nós comentamos na semana passada. Para quinta-feira agora, vai ser votado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, a proposta de emenda constitucional ao voto impresso, já está fechado o consenso de não ser aprovada. Então o presidente perde mais uma linha de argumentação, porque o prazo mínimo para alteração do processo eleitoral é de 1 ano. Então não terá tempo hábil para haver essa mudança, e aí se ficará adiante mais o procedimento do TSE, esse com grandes chances de gerar um dano político ao presidente da República. Rômulo, para a gente fechar o nosso papo, temos ainda uns 2 minutos, já que você mencionou questões eleitorais, né? O presidente tem um prazo aí para adotar uma sigla, né? Ele, no momento, está sem partido já há muito tempo, praticamente no primeiro mandato do seu partido deixou o PSL, que foi o partido pelo qual ele se elegeu. Qual é o prazo que o presidente tem para poder se candidatar à reeleição? Olha, Israel, dentro desse mesmo prazo, o presidente tem um prazo específico de apresentação das candidaturas. Isso vai ser 90 dias antes das eleições, né? Então você tem um prazo ainda razoável, o presidente já tem esse prazo razoável para encontrar esse partido e registrar sua candidatura. O problema nesse caso, Israel, não é nem a questão do prazo, e sim a composição política que o presidente deseja fazer para aderir a um partido. É bom lembrar que o Aliança pelo Brasil, o partido que o presidente tentou fundar, não saiu do papel por falta de assinaturas necessárias aí à composição do novo partido. Então, um outro partido para adequar o presidente, ele quer porteira fechada, ele quer ser aquela pessoa que vai determinar os rumos do partido, e os partidos à disposição não estão com essa abertura. Então, na verdade, a questão aí é mais saber se o presidente vai se adequar à postura do partido que ele vai ingressar para concorrer, do que o prazo especificamente que ele tem para isso. Ele deve fazê-lo, deve fazer composição política com o partido da base, que é mais ideológica, mas a questão é saber até onde essa aliança se dará, porque o próprio PSL foi implodido pelo presidente da República no ano passado, desde o ano passado para cá, por isso ele saiu do próprio partido, já que Luciano Bivar comandava e o partido não deixava o presidente à vontade para tomar as decisões. Então, é esperar para saber qual vai ser a composição e o acordo político que ele vai fazer para ingressar nesse novo partido. O prazo, acredito que ele conseguirá se adequar a esse prazo. Vamos saber que condições isso acontecerá. E a gente vai acompanhando aqui todos esses desdobramentos eleitorais, políticos, judiciários aqui com o Rômulo no Conexão Brasília. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. Muito obrigado, Zé. Até a próxima semana. Um abraço a todos. 11h29. Vem aí o repórter CBN.